A paz do Senhor para todos que estão do outro lado da tela. Eu quero deixar uma palavra para o coração dos irmãos na tarde desse dia. E quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia do outro lado. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro do Pentateuco, um dos livros do Pentateuco, o qual Moisés escrevera. Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 22. A Bíblia diz assim: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Estava meditando acerca dessa passagem de um homem chamado Enoque, que tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia é bem clara que Deus o visitava todos os dias. Mas quando eu olho para esse texto bíblico, eu volto lá atrás, no começo de Gênesis, um homem chamado Adão. A Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha ao jardim do Éden e tinha um contato com Adão. Todos os dias Deus perguntava a Adão como que estava sendo a sua vida, o que ele precisava, o que estava faltando. E Deus sempre teve um diálogo com Adão. Mas a Bíblia diz que Deus falou: Adão, coma de qualquer árvore que tem no jardim, menos do fruto da árvore do meio. Nós conhecemos a história e sabemos que a mulher Eva dá ouvido à serpente, e a serpente engana a Adão e Eva. E o que me chama a atenção é que depois que ele come daquele fruto, depois que ele erra, Deus vai lá visitar e ele se esconde da presença de Deus. E Deus vai lá para falar com Adão, e diz a Bíblia Sagrada que agora Adão se esconde. O interessante que agora Deus chama Adão por diversas vezes. Agora Adão preferiu dar ouvidos à serpente. Adão preferiu escutar a serpente. E por causa disso, ele perde o contato e a visita de Deus todos os dias. Acabou a visita, acabou a intimidade com Deus, porque Adão deu ouvidos à serpente. Aqui eu quero abrir um parênteses. Existem pessoas que querem ter a visita de Deus. Existem pessoas que querem ter uma intimidade com Deus, mas tem dado ouvido à serpente todos os dias. Ou você tem a visita de Deus, ou você dá ouvido à serpente. Não tem como você ouvir a serpente e ser visitado por Deus. É uma escolha. Você tem que optar em escutar a Deus. Mas Adão não. Adão escutou a serpente. Por causa disso, Deus não visitava mais Adão. Imagine comigo, passa-se o segundo dia, Adão esperando a visita de Deus e Deus não aparece. Passa-se um mês, 2 meses, não tem mais a visita de Deus. Aquela conversa, aquela intimidade já não tem mais Adão. Adão está entristecido. Se Adão estava triste, quem dirá a Deus? Pense comigo, Deus no céu, no seu trono de glória, o anjo que preparava a carruagem de fogo para ele descer à terra todos os dias, para conversar com Adão, está esperando Deus. É hoje que tu vai, Deus não. Passa-se um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, e a carruagem está parada no canto do céu. Deus já não está vindo mais na terra para conversar com Adão. A minha Bíblia diz, e a sua, que passa-se segunda geração, a terceira geração adâmica, a quarta geração, a quinta, a sexta, até que acontece a 7ª geração depois de Adão. E essa 7ª geração é a geração de Enoque. Por isso eu quero dar um tema para essa mensagem: geração de Enoque, que não vai dar ouvido à serpente, mas prefere a visita de Deus. A 7ª geração e 7, lembramos bem que é a perfeição de Deus. Passou-se a 7ª geração, e a Bíblia diz que de uma maneira, ninguém sabe como, Enoque chama a atenção de Deus. Enoque, com alguma atitude, ele consegue chamar a atenção de Deus. Imagina, depois de 7 gerações, depois de tantos anos que se passaram, Deus no alto e subindo em trono de glória, dizendo: anjo, prepara a carruagem de novo, porque eu vou descer na terra, porque eu preciso manter um diálogo com o ser humano. Imagina, depois de tantos homens que passaram, Deus agora se propõe de novo descer à terra para ter uma intimidade com o homem. E este homem era Enoque, como acabamos de ler. Deus vem todas as tardes visitar Enoque numa intimidade profunda.
Deus agora começa a conversar com Enoque, e diz a Bíblia que chega num determinado momento que Deus toma Enoque para si e leva para morar lá na glória. E Enoque não conhece a morte. Enoque não sabe o que é morrer. Todos os seus antepassados conheceram a morte. Todo mundo conheceu o que era o momento da morte, a família. Imagine comigo a funerária da época. Esperava todo mundo morrer para ganhar lucro com isso. Mas com Enoque a funerária teve que ficar fechada, porque a funerária não teve como colocar Enoque dentro do caixão, porque Enoque foi diferenciado, não conheceu a morte porque andou com Deus e foi levado para a glória junto de Jesus Cristo. Aqui nessa tarde, neste dia abençoado, quero te dizer uma coisa: você que não tem dado ouvido à serpente, você que tem tido a intimidade com Deus, a visita de Deus, nós somos a geração do arrebatamento. Por isso que teve a geração de Enoque. Não vamos ouvir a serpente e como recompensa não conheceremos a morte, porque vamos encontrar com Jesus Cristo lá na glória e não teremos esse sintoma da morte, porque seremos arrebatados. Então você que está do outro lado, pense nisso. Não escute a serpente, porque quem escuta a serpente não pode querer visita de Deus. Se você tem tido a visita de Deus, continue dessa maneira, ouvindo somente a voz do Espírito Santo. Não faça como Adão, que deu ouvido à serpente e perdeu a intimidade com Deus. Mas faça como Enoque, tinha intimidade, lutou para viver com Deus, teve a visita de Deus, até que um dia Deus levou e tomou para si. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra e que Deus venha te abençoar na tarde desse dia. Um abraço do Diácono Maico, em nome de Jesus.